Bom dia a todos. O áudio de hoje é sobre a Síria. Eu me recusei sempre a falar desse tema por dois motivos. Ele é trágico. Segundo, ele é muito complexo, ele é andamento. É uma realidade que muda a cada semana, cada mês. É difícil dar uma opinião e pretender que ela é válida ou definitiva, que a situação é complexa e evolutiva. Porém, estou vendo cada vez mais matérias, colunas, podcast nas redes sociais ou na mídia oficial e vejo um viés. O ideológico toma um partido, alguns contra os outros, uma visão catastrofista, não sei se a palavra existe, pedindo uma emoção, pedindo, enfim, uma preto-branco. Essa visão do preto-branco me incomoda muito, conhecendo um pouquinho o mundo árabe. Eu acho que o pior equívoco é colocar preto-branco, que a situação não é binária, não é, na realidade, infelizmente, não é bipolar, ainda menos na região da Síria, no Oriente Médio. Então, vou tentar aqui esclarecer alguns pontos e cabe ao leitor, ao auditor, ao ouvinte fazer a própria opinião ou continuar pesquisando. Vou tentar dar uma plataforma de raciocínio, alguns pontos chaves, e ele que pesquisa e faça a sua própria opinião. Pelo menos não se deixe influenciar por agendas políticos que não são assumidos. O que é a Síria? Bom, a Síria é um país muito velho, mas para resumir a Síria em algumas palavras, a Síria é a interface entre o deserto e o Mediterrâneo. A civilização nasceu lá, ou para nós, para a nossa área geográfica, quer dizer, para o mundo europeu, o mundo Oriente Médio, a civilização nasceu naquelas partes lá entre Síria e o Iraque atual. Por quê? Porque é uma interface entre o mundo mediterrâneo e o Saara. O Saara que começa, na verdade, lá na África, sobe pela Líbia, o Egito, atravessa a Síria, o Iraque e continua até a Ásia Central, pelo Irão. Esse Saara é uma fonte de riqueza, tem as rotas das caravanas que vão para a Índia, para a Ásia Central, Mongólia, China, e que, voltando de lá, do Oriente, do Leste, da Ásia, elas passam pela Síria, caminho da Grécia, depois da Roma e da Europa. Então, a Síria nasceu disso, essa interface entre o mar e o deserto. O que é o país? O país é uma sequência de vários ecossistemas, basicamente tem um monte, serras. Quem fala serra fala isolamento, são populações que moram lá, são mais isoladas, que elas conseguem se proteger contra os invasores e conseguem manter confissões, culturas, modos de vida que são diferentes do que acontece na planície. Tem planícies, como então, as serras, por exemplo, foi o Monte Líbano, que era parte da Síria. Tem outras serras no ocidente do país. A planície Damasco e outras regiões. E tem uma parte, digamos, de rios, de margem de rios, que são os dois rios que atravessam a Síria, que vão para o Iraque, que também é um ecossistema de planície, mas está ligado na navegação e ligado ao mundo tanto da Turquia como ao mundo do Golfo Pérsico, que os rios vão da Turquia até o Golfo Pérsico, Arábico, atravessando a Síria. Então, esse é o país. É um país, então, de transição. Quem fala transição fala civilização, troca de ideias, riqueza, diversidade. E, de fato, o país é um país de muita diversidade. É um país multiétnico, multiconfessional. Tem várias religiões, não somente o islamismo. Tem várias vertentes do islamismo dentro da Síria, várias vertentes do catolicismo. Tem o catolicismo romano, como o nosso, tem ortodoxos, tem a igreja armeniana, tem cultos específicos daquela região, como os drusos, os maronitas, enfim, várias orientações religiosas, várias tradições, vários idiomas, várias etnias, como falei, tem os curdos, tem os árabes, tem, enfim, os armênios, enfim, é um patchwork. Para nós que moramos no Brasil, essa realidade deve não diria nos agradar, mas deveria nos falar uma coisa.
diversidade étnica, várias, múltiplas confissões, é uma realidade que deveria atrair nossa simpatia ou nossa empatia. Pelo menos nossa empatia. Essa realidade está sendo destruída faz alguns anos, desde 2011, está sendo massacrada. E nós aqui, eu diria, a nossa reação epidérmica, vindo com o nosso background brasileiro, é pelo menos de empatia com isso. Com essa realidade. Lembra um pouco o que aconteceu na Bósnia, na Sérvia, na região balcânica, nos anos 90. Destruição completa do patchwork de países, religiões, culturas, línguas, etnias, para conseguir o quê? Uma monotonia, uns países pequenos, apequenados, separados e rancorosos. Então esse fato é importante. Segundo fato, como estamos falando de diversidade, pluralidade lá na Síria, então tem que fugir dessa categorização preto-branco, bem ou mal. Eu sei que a gente gosta disso, mas a gente, se quiser pensar seriamente, temos que parar de ver o campo do mal, o campo do bem. Os bonzinhos, os maldosos. É muito fácil isso, ficar clicando no Facebook, na televisão, falar, olha só os coitadinhos, olha os maldosos. Não funciona assim, ainda menos na Síria. Se quiser de verdade, se insistir em achar uma vítima absoluta, ou se quiser de verdade ter uma compaixão máxima, pode se solidarizar com os cristãos do Oriente, que são católicos, ortodoxos, armênios, enfim. Esses são os coitadinhos. Se você quiser chorar, eu falo isso sem deboche, mas os vítimas absolutos desse conflito, que pagaram preço altíssimo, perderam casa, mulher, vida, honra, futuro, foram traumatizados, essas comunidades. Depois vem também os curdos, que pagaram um preço alto. Claro que os civis pagaram um preço alto, mas o que estamos vendo agora nas mídias, alguns comentaristas, é o bem e o mal, o baixar o mal absoluto contra o bem, que são os civis. Não funciona assim. Que dentro dos civis tem os bonzinhos e os maldosos. Tem muita gente na Síria que está entre os civis, que está com muita sangue na mão. Muita sangue na mão. A gente não pode ficar de porta aberta, falar viva refugiado, viva isso, viva aquilo, sem pensar. Temos que ter um filtro na cabeça. Isso é dever de justiça. Que nós estamos aqui para não somente para ser humanista, mas também o humanismo vem com a justiça. Não vamos dar um prêmio ao algoz, somente porque ele fala que ele é refugiado, vítima. Não, temos que pensar. Entendeu? Tem uma hierarquização no sofrimento que está acontecendo na Síria. Tem gente que tem sangue, mais sangue nas mãos do que os outros. Tem gente que é vítima absoluta. E falei quem é. Para entender esse tema também, tem que pensar na larga duração. Não é de agora que está acontecendo isso. Não começou o problema faz 5 anos. A história não começou faz 5 anos. Escutei uma vez isso na França, alguém falou a história é como um partido de futebol, que nunca termina. Não tem vencedor nem perdedor. Nunca termina. É um partido de futebol que infelizmente começou faz 500 anos e está continuando agora. É um campeonato. Síria foi colônia dos turcos, era o Império Otomão. Esse é fato muito importante. Digamos de 1500, basicamente 1550, até 1914, vamos lá. São 400 anos. A Síria foi baixo a tirania dos otomanos. A Síria falou as planícies, que são muito fáceis de conectar com Istambul e muito fáceis de dominar. Agora, os montes, as serras, foi outra história. Foi uma submissão mais branda, porque o exército otomano não conseguia subir lá e manter a ordem o tempo todo. Ele preferiu fazer acordos, deixar uma autonomia cultural e religiosa para aqueles povos lá e cobrar imposto. A Síria de hoje vem disso. Quando se emancipou o povo sírio do domínio otomano, foi uma maneira um pouco complicada. Ele foi amputado a Síria pela criação do Líbano, que é um país que foi criado pela impulsão, ajuda da França. História complexa também não vou contar aqui. Então, perdeu o Monte Líbano, um acesso importante ao mar, água e uma fonte de civilização muito avançada. Também a Síria perdeu uma parte do território que está hoje na Turquia. O que restou foi a Síria que a gente conhece hoje, que é um país que tem uma faixa litoral e tem uma grande extensão no deserto.
esse país da Síria não conseguiu construir uma democracia, não conseguiu. Entrou num regime de partido único, com o Partido Baas, que significa o renascimento. Porque nos anos 40, 50 do século passado, no mundo árabe teve vários movimentos que lembram o positivismo brasileiro, que a gente conheceu aqui no século XIX, final do XIX, até com Getúlio Vargas tinha uma tendência lá positivista. Todo aquele negócio lá, ordem e progresso, enfim. No mundo árabe existiu isso. O mundo árabe não é automaticamente ligado ao islamismo radical, ao terrorismo, aos conservadorismo mais absurdo. Não. Teve movimento de verdade laico, secular, cientista, na razão, que dava primâcia à razão. Vários fundadores dele eram católicos, por exemplo, Michel Aflaq, um sírio, que era o fundador do Partido Baas. E o Baas foi um movimento transnacional, é que nem o comunismo, ele irradiou vários países, era um negócio puramente árabe, isso que ele é muito interessante, não foi importado, não é como o comunismo, o socialismo no mundo árabe, não, o liberalismo, não, ele é um negócio puramente árabe que respondia a uma problemática da época, que era como fazer renascer países que eram grandes civilizações no passado, que eram decaídos nos anos 40 e 50. Como renascer, ganhar tecnologia, parar de ser humilhado, virar rico, próspero e dar bem-estar à população. Então era pela ciência, pelo ordenamento jurídico, pela separação dos poderes. Esse é o princípio do Baas. Teve um partido Baas no Iraque e na Síria. Eles se unificaram no início, depois brigaram, interesses nacionais, brigaram, ficaram arqui-inimigos, irmãos inimigos, como sempre, os irmãos são os maiores inimigos. E o Saddam Hussein pegou o Baas do Iraque e continua naquela política do Baas, laica, até anticlerical, antirreligiosa, até anti-muçulmana às vezes. E na Síria, um tal de Assad, Hafez al-Assad, ele controlou o Baas sírio. Teve várias revoltas muçulmanas dos líderes radicais muçulmanos que estavam chateados com o Baas porque ele é laico. Eles odiavam aquilo lá, eles queriam dominar a sociedade pelo mero fato que eles entendem de teologia. E o Baas falou, não, meu amigo, se você quiser entrar no governo, quiser ter mordomias, enfim, controlar o país, participar da festa, tem que entrar no Baas, ou seja, ser laico e fazer, enfim, entrar nas escolas de governo, da administração pública. E a teologia não dava dinheiro. Então esses caras se revoltaram. Teve uma revolta numa cidade chamada Hama, início dos anos 80, e foi combatida de maneira ultra dura, ultra agressiva e teve mais de 10 mil mortos, acho bem mais do que isso. Não sei se foi com arma química, acho que não foi com arma química, mas foi com, enfim, o Assad mandou lá uma tropa e deu carta branca. Toda a cidade foi dizimada. Eram os irmãos muçulmanos que fizeram a revolta e nunca mais se revoltaram nos anos 80, depois do massacre de Hama. Então a Síria carrega isso. Chegou o filho do Assad, agora chama Bashar al-Assad, que é um oftalmólogo, que não queria ser presidente, ele não era preferido, mas quem era preferido morreu, acho que foi um acidente de carro, e o Assad foi chamado, o Bashar foi chamado de Londres para voltar para a Síria e pegar o poder. Então virou uma dinastia, esse partido Baas virou uma dinastia lá, como, enfim, virou uma tirania. Perdeu aquele parte lá positivista, progressista, no sentido de a razão contra o Islã, a razão contra a religião, os funcionários públicos, os universitários contra os imãs, os caras da mesquita, que eles têm o poder no mundo muçulmano. A Al-Azhar, a faculdade islâmica do Egito, ela tem um poder imenso. Ela ficou chateada quando ela viu o Baas entrar na Síria, no Iraque, ela perdeu mordomias. Perdeu seu poder, perdeu seu orçamento, a mídia, enfim. Então, esse movimento lá, Baas, ele perdeu esse lado, digamos, inovador, progressista, modernista, e se transformou numa máfia. Começou a aparecer máfias ligadas ao poder. Os caras vinham e você abria uma lavanderia em Damasco, ou qualquer lugar, eles te obrigavam a ser seu sócio. Ou você perdia o negócio, mandavam um funcionário público te fechar seu negócio. Então viravam sócios, minoritários, depois majoritários, começavam a fazer extorsão. Você saía com sua esposa pro
sua filha para o shopping, o cara olhava para sua filha, queria casar com sua filha, sequestrava sua filha, enfim. Eram máfias ligadas ao poder, mas eram máfias, era arbitrário. Num povo, qualquer povo, isso causa revolta, mas num povo muito educado como o povo sírio, que é bem mais educado que um povo, por exemplo, da África do Norte, é um povo que teve alfabetização precoce, grandes intelectuais, uma vida acadêmica editorial, muito, uma imprensa muito brilhante, isso é insuportável. Mas como o país é multiconfessional, cada comunidade fazia um cálculo. O Assad, o Baz é uma droga, mas nos protege dos irmãos muçulmanos, que vão nos matar. Esse é o cálculo que fizeram alguns católicos, alguns muçulmanos que não são da turma do irmãos muçulmanos. Enfim, cada comunidade achou até um certo momento que permanecer no partido Baz, dar um apoio até brando, nos preservava da Al-Qaeda. Irmão muçulmano, Al-Qaeda é a mesma galáxia de pensamento. O que muda é a brutalidade, a velocidade com que eles querem tomar o poder, mas é a mesma ideologia. Então, o que aconteceu é que essa insurreição, quer dizer, essa revolta branda, silenciosa, se transformou numa insurreição em 2011. Quem se revoltou? Alguns jovens nas cidades, que o país teve um boom demográfico muito alto, teve uma migração rural para as cidades nos anos 2000, alimentada por seca, que aumentou a juventude desempregada nas cidades. Essa juventude saiu para se revoltar, pedir democracia e direitos. Mas a revolta maior foi na área rural, que isso que foi surpreendente. Muçulmanos da área rural ao norte de Alepo, que agora virou conhecido como Idlib, Raqqa, essas partes lá, tomaram armas, não sei de onde chegaram as armas, e tomaram armas e se revoltaram. Com o Comitê de Defesa Local, autogestão. Foi um negócio espontâneo, sem ideologia. Estavam de saco cheio dos fenômenos mafiosos que eu contei para vocês. Também teve uma seca, enfim, problemas econômicos, tudo isso se amplificou. As armas a gente não sabe de onde veio, mas nos primeiros dias da revolta morreu, acho que um dia só morreu 200 soldados, policiais militares, na verdade. Então ninguém mata 200 soldados, 200 PMs, com faca, com paz e amor, com lemas. Não. Teve uma preparação, talvez com ajuda estrangeira, mas enfim. Era people in arms, como falava o von Clausewitz, o grande filósofo da guerra alemã. Povo em armas. Isso era, enfim, começou a ser o embrião do Exército da Liberação da Síria, como foi chamado depois. Em 2012 e 2013, esse povo em armas, esses cidadãos que estavam revoltados, eles se dividiram e caíram numa armadilha, numa trampa, porque não tinha ideologia, não tinha projeto. Porque o ódio puro, a revolta, a indignação não adianta em nada se não tem uma estratégia. Aí entraram pessoas com agendas, sírios ou estrangeiros, com agendas bem particulares, que não queriam mais democracia, toda aquela esse bate-papo da democracia, da liberdade, da missidade, igualdade, não. Entraram os irmãos muçulmanos para arrebentar. Eles queriam usar esse desfalecimento, essa decadência do Estado sírio, essa revolta do povo, para colocar uma teocracia lá em Damasco. Isso foi 2012 e 2013. Dinheiro vindo do país do Golfo Pérsico, particularmente da Arábia Saudita, do Catar, isso é claro, isso é documentado. E cada um tinha o exército privado dele, sírios, mas também com mercenários que vêm da Chechênia, da Ásia Central, da Bósnia, enfim. Qualquer classe, qualquer categoria de matador, de aluguel, de sanguinário, ia lá fazer uma boa grana. Que era muito bem pago entrar nesse exército. Eu conversei com jornalistas franceses que moravam naquela região lá de Idlib, 2012 e 2013, eles assistiram essa transformação. Conheci um, não vou falar o nome dele, mas ele, num dia para outro, ele perdeu o tradutor dele, o intérprete. Ele viu como os vilarejos perderam o controle da revolta e os camponeses foram substituídos por terroristas. Esses terroristas que chegaram lá, os sírios radicais, porque o que aconteceu quando aconteceu a revolta, os mais loucos saíram dos presídios. Sempre acontece isso. Abriram os presídios
e saíram os mais loucos, os mais radicais, que estavam com a Al-Qaeda. E entraram outros loucos pelas fronteiras, com o Iraque, enfim, com a Turquia. E esses malucos lá, esses radicais, psicópatas em boa parte, entraram nos bairros, nos vilarejos e pegaram as armas, ou tinham armas mais fortes, mais potentes, sabiam brigar, o que o camponês que faz trigo ou azeite de oliva não sabia atirar, fazer emboscada, então nem tem essa técnica militar. E são pessoas que são soldados guerreiros, enfim, com experiência, então dominaram muito facilmente e obrigaram os camponeses a se aliar com eles. Na Colômbia tinha prata ou chumbo, Pablo Escobar, era prata ou chumbo, era corrupção ou morte. Na Síria era outra coisa. Você tinha que eles queriam casar com sua filha, sua irmã, para criar laços de família. E se não, eles te sequestravam sua irmã e te matavam. Técnica conhecida no Iraque pela Al-Qaeda, foi feita nos anos 2004 2006, foi replicada na Síria. Eles chegavam a alguns vilarejos, eles faziam um levantamento, na verdade. Tinham olheiros, os vilarejos, e eles, antes de entrar no vilarejo, sabiam quem era quem eram os pobres, quem eram os ricos, quem trabalha com o governo. Quem tem filho que trabalha com o governo, por exemplo, quem tem filho professor que trabalha a 100 km de lá. Então, ou seja, quem recebe grana, quem recebe transfer de Western Union, quem tem irmão na Europa, quem tem desavença, ódio com quem, problemas amorosos do passado, problemas de terra, de escritura, tudo estava mapeado. Quando entravam, eles matavam rapidamente quem trabalha com o governo, policiais, ex-prefeito, vereador, tudo aquilo lá. Quem recebia dinheiro por um filho ou uma irmã, tal, comecei a pagar extorsão. E as famílias da burguesia que tem influência ou pelas posses dela ou pelo papel político dela eram cooptadas, obrigadas a dar às filhas, às irmãs, tal, como casamento para os caras dos terroristas, sírios ou estrangeiros. Isso cria laço, queremos ou não. E para manipular, colocar um contra os outros, as desavenças do passado eram reutilizadas para brigas políticas, para comprar apoios. Por isso que o terrorismo, digamos, os irmãos muçulmanos, a Al-Qaeda, como foi chamado depois, dominaram tão facilmente, se apoderaram tão facilmente da revolta síria, porque tinham esse mecanismo em espaço de um ano, dominaram tudo. Não é só dinheiro e armamento, é toda essa técnica de controle social que o governo perdeu, muitos espaços, teve muita deserção. Aí temos que falar do governo sírio de hoje. Esse governo ele gira ao redor do partido Baas, do exército, mas na verdade de uma máfia. Mas a palavra máfia não é suficiente aqui para descrever essa realidade. Eles são uma parte do povo sírio que chamam os alauítas. Os alauítas, a mídia fala que são xiitas, negativo. Eles não são sunitas, mas eles são perto do xiismo, mas não são xiitas no sentido do Irão. Não vou fazer aqui falar desse tema aqui, mas basicamente o mundo muçulmano desde o seu nascimento está fracturado em dois: xiita, que é minoria, sunita, que é maioria. Para entender rapidamente, o sunita fala que ele não tem intermediário com Deus, o que é uma mentira, porque existem os imãs, enfim, tem uma casta religiosa, os sunitas, mas ela não tem status oficial, não tem o Vaticano sunita. Em teoria fala com Deus diretamente, isso sunita, a maioria. O xiita, ele tem orgulho de ter uma casta de teólogos, um clérigo, um Vaticano deles. Para eles é um motivo de orgulho. Então, por isso que o Irão é uma teocracia baseada, fundamentada no xiismo, no clérigo xiita. A turma do Assad são uma vertente muito exótica, heterodoxa do xiismo. Eu falo que ela é exótica porque até para o islamismo ela demorou para ser reconhecida como muçulmana. Somente nos anos 70 que eles acharam um clérigo no Líbano para falar que eles são muçulmanos, que nem os muçulmanos pensavam que a turma do alauísmo era muçulmana. Por quê? Eles são muito interessantes. Todo mundo está xingando eles, está cuspindo na cara deles, com razão, mas cuidado, tem que ver quem está atrás. São gente, por exemplo, que bebe vinho.
no culto religioso deles, sendo muçulmano, eles autorizam vinho. O resto não. Mas vinho sim. Tem uma quase igualdade entre mulher e homem. Ninguém usa véu. Tá? Tem uma diversidade, uma mixidade na rua. A mulher consegue sair, não vive trancada em casa, como no resto dos países muçulmanos ou dos cultos muçulmanos maioritários, xiita ou sunita. A mulher do alauíta, ela sai. Tá? Tem uma diversidade. Não é a Alemanha dos anos 2010, mas é uma coisa diferente. É intermediário. Eles não obrigam a fazer a reza da sexta, que é a reza para o bom muçulmano, reza na mesquita, que é uma reza coletiva, é uma coisa muito importante. Eles não obrigam o fiel a fazer isso. Então tem um monte de pequenos detalhes ou até que fundamentos que fazem deles uma religião totalmente exótica. Alguns, é um tema fascinante, alguns falam que eles não são muçulmanos, que eles são católicos, mas para ter paz e não ter muita invasão turca, islâmica, cada 50 anos se tinha um maluco que queria convertê-los para o islamismo, matá-los com cara, a gente vai ser mais esperto. Em vez de esperar um imbecil subir a serra e nos matar, em nome do jihad, a gente vai falar que somos muçulmanos. Mas vamos guardar nossas tradições. Enganaram os muçulmanos radicais. Isso é um negócio histórico que merece uma investigação profunda. Por isso que mantiveram vinho, essa cordialidade, essa moderação. Então essa turma que está lá, que está agora morando nos redutos do regime, que são Lataque, onde está aquela base russa no Mediterrâneo, toda aquela faixa litoral. Essa turma que está lá comandando, eles não são mafiosos, não são nem amigos do Bas, mas eles só têm escolha. É ou o Bashar al-Assad, a turma dele, ou a morte. Tá? Eles não têm escolha. Então, quando a gente fala que o tem bonzinho e maldoso na guerra da Síria, tem que ter cuidado. A gente, como ocidental, que o Brasil é um país ocidental, a gente não pode atirar justamente na turma que tem um mínimo de coincidência ideológica com a gente. Os alauítas são mais próximos do nosso mundo de viver, do nosso mundo de ver o mundo, do nosso mundo de respeitar a mulher, a família, do que um islâmico sunita. Infelizmente, a realidade é essa. Os fatos são teimosos. Temos mais afinidade, digamos, de modo de vida com o alauíta do que com o muçulmano sunita. Temos mais afinidade com o católico armênio da Síria do que com o muçulmano sunita. Porém, quando você vê quem está com direito a falar na mídia, quem está com direito de reclamar, de falar que ele é vítima, a gente está sempre dando prioridade para os muçulmanos sunitas. Com razão, eles apanharam muito, mas cuidado. A gente, às vezes, tem que confundir, a gente tem que ter filtro. A gente está com 15 mil quilômetros de distância de lá, e distância suficiente para ter um recuo. A gente não pode ter a impulsividade para julgar que pode ter um turco, um iraquiano, um marroquino. A gente está do lado. A gente sente na pele essa briga. Mas a gente no Brasil tem, pelo amor de Deus, tem muito tempo, espaço, um monte de livros na nossa frente para a gente entender o que está acontecendo lá. Quando a gente vê, fala de campo de refugiado, de região que está sendo bombardeada por exército oficial da Síria, cuidado. Estão bombardeando civis inocentes? Estão, mas dentro está embutido lá Al-Qaeda, Estado Islâmico, os malucos psicópatas. A gente não pode dar um certificado de honra, de santidade a gente que são os fascistas da época moderna. Não. A gente tem essa obrigação de ter esse recuo, de falar, olha só, o Bashar não é o santo, mas ele está defendendo uma turma que está ameaçada, que está com afinidade ideológica com a gente, de modo de vida, com a gente são de verdade os mais ocidentais daquela região, e ele está atacando gente que é psicópata, que está embutida usando civis como escudo humano. Olha, eu sei que isso é chato, que isso, para falar isso, tem que usar 5 frases. E não combina com ter uma criança coberta de sangue no Facebook ou no Instagram. É verdade. A legenda faz 5 frases, não cabe no Instagram, no Twitter, eu sei.
mas a realidade não cabe no Twitter ou num post de Instagram do Facebook. Desculpa. Mas a gente tem essa obrigação. Então, a situação na Síria é essa. A gente está numa situação inconfortável, porque se a gente continuar, se a gente falar que o exército sírio legítimo do Bashar al-Assad tem que sair da cena, então vamos abrir o espaço aos únicos que têm armamento, sabem brigar e têm dinheiro, que são a Al-Qaeda ou as turmas dos irmãos muçulmanos sunitas. Eles vão acabar com os resquícios do cristianismo na Síria, eles vão acabar com os alauítas, que falei que são os mais modernos dos sírios, pelo menos os muçulmanos da Síria. Eles vão acabar com os muçulmanos sunitas, os mais moderados, como eu, sou um muçulmano sunita que me considero moderado. A gente não tem zero chance de morar lá. Somos os primeiros a ser purados, que eles não gostam da gente. E vai virar uma república islâmica do modo da Arábia Saudita. O do Iêmen. Vai ser uma coisa dessa. Então, isso aí. Infelizmente, tá vendo? Demorei 30 minutos para explicar a situação, com vários atalhos, mas cuidado à manipulação. Se quiser ajudar, pensa bem antes de ajudar. Pensa bem. E uma última coisa para falar. Será que o cara que foge do campo de batalha tá certo? Porque se ninguém fica na Síria para defender a modernidade, o Ocidente, defender a nossa democracia, nosso modelo de convivência entre as raças, culturas, as confissões, quem vai ficar lá? Não estou falando que as pessoas têm que morrer lá in situ, mas temos que pensar, que é muito fácil falar mão aberta, braços abertos aos refugiados, mas se todo mundo vai embora, médico, enfermeiro, soldado, engenheiro, cidadão do bem, quem vai ficar? Me explica, quem vai ficar? Quem vai lutar contra a Al-Qaeda? Vai ser a gente que vai mandar a ONU lá? Eu sei que é muito fácil para mim perguntar isso, mas temos que perguntar isso. Quando o hitlerismo, o nazismo invadiu a Europa, os franceses fugiram para a Inglaterra? Fugiram para os Estados Unidos? Para o Brasil? Ficaram lá. Apanharam e depois se revoltaram, ganharam. Os italianos demócratas fugiram? Ficaram lá. E se revoltaram contra Mussolini. Quando chegaram os americanos, estavam lá prontos. Quando o comunismo se instalou a sua tirania nos anos 40, 50, 60 na Tchequia, na Eslováquia, na Polônia, os caras fugiram? Ficaram lá, apanharam, se revoltaram quando caiu o muro de Berlim, e os países transferiram para a democracia ou para o liberalismo em assunto de algumas noites, de dias, porque a elite ficou lá, o povo ficou lá, não foi para Los Angeles ou para Saigon. Então, é muito fácil criticar remotamente, dar lições, não estou dizendo isso. Estou somente tentando questionar nossa consciência. A gente gosta de ter boa consciência, mas bater palmas a cada vez que você vê um refugiado, tem que ter cuidado. Tem que ser temporário, porque o país dele precisa dele. Muito obrigado. Reclamações, sugestões, xingamentos, pelo e-mail. Obrigado.